Lembro-me de estar tropeçando pela floresta à noite. Eu estava de quatro. A arma havia caído da minha mão e eu podia sentir a terra e a neve entre os dedos. Não muito longe havia uma luz fraca. Apertei os olhos, concentrando-me no chão sob mim. Naquele instante ouvi um som, um farfalhar e um estalo a uma curta distância. Parecia que estava se afastando. Era impossível me concentrar. Eu não tinha ideia de onde vinha o ruído, para onde ia ou o que o estava produzindo, mas estava perto. Meus dedos roçaram em um objeto duro de metal. A arma. Eu a havia encontrado. Peguei-a e me levantei. Quando me levantei, a luz já não era visível. Repentinamente eu me encolhi. Um tiro. Vi um clarão à distância. Escutei atentamente. Houve outra explosão, seguida rapidamente por mais 4 em rápida sucessão, manchando brevemente a cena com borrões de luz. Então ouvi outro som, um grito selvagem e desesperado. Silenciou-se apenas alguns instantes depois. Eu não me importava com o tiro, o grito ou mesmo os sons sinistros ao meu redor. Eu precisava sair do frio. Comecei a caminhar na direção do grito, na direção da luz que agora estava apagada. Caminhei e logo me vi na beira de uma clareira. No meio da clareira havia uma pequena cabana de madeira decrépita. A cabana parecia inclinar-se para a direita, depois para a esquerda, e ora se focava, ora se desfocava. Estava ficando difícil manter a consciência, mas eu precisava continuar andando. Tropecei na porta. Assim que entrei, os sons da floresta cessaram e eu caí para a frente. Isso é tudo que me lembro daquela noite. É tudo que me lembro. A lembrança de onde eu estava ou como cheguei lá me escapa. Acordei no chão frio de madeira deitada de bruços. Meu rosto doía e meus músculos estavam tensos. Sentei-me e olhei ao redor. A cabana era um cômodo único e uma completa bagunça. Livros velhos, papéis e vários objetos estavam espalhados por toda parte. Havia carvão na lareira. Parte dele queimado, o restante espalhado pela lareira como se alguém tivesse tentado apagar o fogo às pressas. Havia uma mochila encostada na parede ao lado da lareira. Era um modelo padrão verde e marrom, com dezenas de itens diversos presos nas laterais, objetos grandes demais para caberem adequadamente no compartimento principal. Um rolo grande de tecido, uma panela de metal e um pequeno machado pendurados na parte de trás. Examinei os itens rapidamente, depois alcancei o zíper e o abri. Joguei o conteúdo no chão. Vi rolos de roupa compactados, sacolas, garrafas, latas e pacotes. Nada disso me era útil de imediato. Nada disso me dizia onde eu estava ou mesmo quem eu era. Procurei um bolso menor na parte externa da mochila. Lá dentro havia um livro. Finalmente pensei, informação. Peguei o livro e olhei para a capa dura de couro. Alex? Não havia título, nem datas, e além do nome na capa, estava completamente desprovido de adornos. A julgar pelo equipamento de sobrevivência na mochila, quem quer que fosse esse Alex, sua situação certamente devia ser semelhante à minha. Eu só podia esperar que este livro contivesse informações úteis. Abri a primeira página. Um sobrevivente sem nome deve ser morto a tiros à vista. Era um ponto absurdamente vago, mas que me arrepiou. Meu nome era o que mais me escapava. Minha vida e minhas experiências eram borrões incompreensíveis de movimento, mas pelo menos eu conseguia reconhecer as emoções pelo que eram. Minha identidade, no entanto, era um vazio completo. Qual seria o propósito daquele aviso, pensei. Talvez uma pessoa que não dissesse o próprio nome não fosse confiável. Não podia ser tão simples. A lista se estendia por uma quantidade incrível de páginas, e cada anotação parecia mais absurda que a anterior. Em certo ponto, parei de ler o caderno completamente e simplesmente tentei entender do que se tratava. Os pontos eram todos sobre se manter seguro, não confiar nas pessoas e evitar infecção. Alguns eram de senso comum, como saber onde fica o norte, mas outros eram muito mais estranhos, como cortar o cabelo apenas ao ar livre e sempre o mais curto possível para evitar contaminação. Meu próprio cabelo era bem curto, e me perguntei se essa regra não teria sido de conhecimento geral para mim em algum momento. Mas por que eu não conseguia me lembrar? Fechei o livro e recostei-me na cadeira. Olhei para a capa de couro. Alex. Pensei comigo mesmo. Meu nome é Alex. Era simples, na verdade. Se eu não tivesse um nome, eu escolheria um para mim até me lembrar do meu nome verdadeiro. Alex. Era um nome tão bom quanto qualquer outro. Assim, se alguém me perguntasse o nome, eu poderia dizê-lo e a regra estaria cumprida. Seja qual fosse o motivo por trás do bilhete, eu sabia que era importante ter um nome. Alex. Eu disse em voz alta para ver o quão natural eu conseguia fazer soar. Alex, repeti. Qual é o seu nome? Perguntei, falando como se estivesse com um estranho. É Alex. Voltei a olhar para o caderno. Alex não era meu nome, era o deles, do dono da mochila.
Meu nome verdadeiro havia se perdido. Teria sido bom saber qual era, mas pelo menos eu podia escolher um para mim. Podia começar por algum lugar. Quem quer que fosse o verdadeiro Alex, ele estava morto e aqui estava eu, vasculhando suas coisas e roubando seu nome. Eu disse a mim mesmo que isso não importava mais. Fui surpreendido de repente. Uma batida na porta, depois mais 3. Levantei-me num pulo e corri para a entrada, procurando a arma que havia deixado cair na noite anterior. Encontrei-a e segurei o cabo, mas antes que pudesse me levantar, a porta se abriu. "Qual é o seu nome?" perguntou uma voz vinda da entrada. Virei-me lentamente, erguendo os olhos para ver a mulher na porta. Vi através do cano de uma espingarda de grosso calibre. Seu dedo se contraiu quando hesitei em falar. "Alex", eu disse, "é o Alex." Percebi que ela o apertava ligeiramente e o cano da arma baixou. "Qual é o seu nome?" perguntei, tentando soar natural. "Ana", disse ela. Passou pela porta rapidamente e fechou-a atrás de si. "Você chegou cedo." Ela olhou ao redor da sala com uma expressão de leve desgosto, a espingarda ainda solta em seus braços, apontada para o chão. "Por que o fogo se apagou?" Pensei por um momento. Houve uma situação ontem à noite. Fui obrigado a intervir, eu disse. Ela me lançou um olhar de desprezo. "Seu nome bate, então suponho que você seja o Alex que eu deveria conhecer. Se não fosse por isso, você estaria morto, mas não pense que eu não vou ficar de olho em você." Temos muito o que conversar. Em que enrascada eu me meti? O que eu deveria fazer? Eu não sabia quem era Alex, nem por que Ana esperava encontrá-los. Eu tinha que entrar no jogo. Caminhei até onde Ana estava parada. "Você já tem acesso à cidade?" ela perguntou. Tive que me colocar no lugar de Alex, mesmo sem saber quem ele era ou onde ficava a cidade. Pensei na noite anterior, no tiro, no grito. Não, eu não tenho. "Ainda bem que estou aqui, então." Eu não disse nada. De repente, meu braço se contraiu violentamente. Entrei em pânico e o segurei com a outra mão para imobilizá-lo. Senti um nó na garganta. Eu não sabia o que era aquela contração, mas fosse o que fosse, Ana já estava bastante desconfiada. Olhei para ela, esperando ver novamente o cano da sua arma. A espingarda ainda estava apontada para o chão, e seu olhar estava fixo na lareira. Ela não tinha visto o movimento repentino. Aquele espasmo, o que teria sido? Ana olhou para o chão por alguns instantes e então falou. "Partiremos para a cidade assim que o sol se pôr." "Você tem sorte de terem decidido te dar acesso, Alex." Minha mente se concentrou novamente. Tentei esquecer a contração muscular. "A cidade? Que cidade?" "Certo, suponho que sim. A segurança tem estado bastante reforçada ultimamente, não me surpreende." "As taxas de infecção estão aumentando", disse ela. "Não posso dizer que os culpo", eu disse, embora não tivesse a menor ideia do que estava falando. "Certo", disse Ana. "Se um deles entrar, acabou." "Que bom que você entende." Dessa vez senti que ia acontecer antes mesmo de acontecer. Outro espasmo. Senti subindo pelo meu pescoço como um inseto. Tive que sacudi-lo para espantá-lo. Mas e se Ana me visse? Eu não sabia o que era aquele tremor, mas duvidava que fosse algo bom. Eu não podia deixar que ela visse. "Vou guardar minhas coisas na mochila", eu disse, tentando disfarçar minha ansiedade. "Claro." Assim que me afastei, sacudi a cabeça violentamente para o lado. O espasmo violento foi seguido por uma estranha sensação de formigamento na garganta. Felizmente, Ana não viu. Antes de começar a pegar as coisas da mochila, procurei freneticamente o diário. Assim que o encontrei, abri na última página que havia lido. Como que para responder às minhas dúvidas, a primeira frase da página dizia: "Qualquer pessoa que fizer movimentos bruscos e inexplicáveis deve ser baleada à vista." Senti-me mal. O diário. Falava de pessoas como eu, e quanto mais lia, mais óbvio isso se tornava. "Amnésia é um sinal claro de infecção", dizia a última frase da página. Eu era o inimigo neste diário. Mas por quê? Porque eu era perigoso. O livro não continha nada que explicasse isso. Terminei de arrumar a mochila, levantei-me e caminhei até onde Ana estava. "Você está pronto, Alex?" "Sam." "Estou convencida de que você não é um deles. Então acho que podemos prosseguir." "Vou lhe dar acesso à cidade, mas você precisa me prometer algo primeiro", disse ela. "Claro. Se você sentir qualquer sintoma, e eu digo qualquer um mesmo, dê um tiro na cabeça antes de pôr os pés na cidade." Meu corpo ficou tenso. "Alex, você precisa entender o que aconteceria se um deles entrasse. A cidade é o único lugar que resta. Se ela cair, não haverá mais nenhum lugar no mundo para se esconder." "Você promete?" Eu não queria morrer. Certamente havia outro jeito. Tinha que haver. "Alex, você me ouviu?" "Não."
Eu não desistiria. Eu não podia morrer ainda, não quando meu passado era uma névoa de lembranças. Do meu ponto de vista, minha vida tinha acabado de começar. Por que tinha que começar neste terrível pesadelo? Antes mesmo que eu pudesse falar, ouvimos um barulho do lado de fora da cabana. Um suspiro repentino, como se alguém tivesse emergido depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Ana saiu correndo antes mesmo que eu tivesse tempo de processar o que estava acontecendo. Eu a segui rapidamente. Circulamos a cabana até chegarmos à parede de onde vinha o som. Ali, encostado na parede da cabana, estava um homem coberto de sangue e neve com um rifle no colo. Seus ferimentos eram graves e irregulares. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto pálido. Ele parecia aterrorizado. Que diabo? Ana sussurrou. O homem ofegava em busca de ar. A ficha caiu como um trem. Os tiros, o grito. Ele estava vivo. Alex, você sabe quem é essa? Sabe o que aconteceu? Ana se virou para mim. O homem olhou para ela, depois virou-se lentamente e olhou para mim. Eu não sei, eu disse. Ele deve ter estado aqui antes de eu chegar. O homem sustentou meu olhar, e havia algo mais por trás de seus olhos. Algo inconfundível e inegável. Raiva. Ele sabia. Esse era Alex, o verdadeiro Alex. Se ele revelasse essa verdade, seria o meu fim. Ele abriu a boca. Não, ele ofegou. Eu sou... Ele é um deles, gritei, abafando as palavras do homem antes que ele pudesse revelar sua identidade. Eu nem sabia quem eles eram. Eu só precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa. O homem ferido não disse nada. Simplesmente olhou para mim com o mesmo olhar silencioso e julgador. Parecia triste de alguma forma. Eu o vi tensionar o braço em volta do rifle que estava em seu colo. Um som ensurdecedor ecoou. Virei-me ao sentir meus ouvidos zumbindo. O som me pegou de surpresa e levei um tempo para me recuperar. Quando olhei para trás, a parede atrás do homem estava coberta de sangue fresco. Droga, por que ele teve que pegar o rifle? Disse Ana. Fumaça saía do cano de sua espingarda. Mas acho que você tem razão. Ele provavelmente já estava morto mesmo. Senti um aperto no estômago. Ana mirou baixo. A culpa era minha. O verdadeiro Alex estava morto. E lá estava eu, com o nome dele e a certeza de que, se ele tivesse revelado quem era, Ana teria me dado um tiro no peito. Pelo menos o verdadeiro Alex está morto, pensei, e a informação se foi com ele. Mas o homem ainda respirava. Seu estômago estava embrulhado, mas ele ainda respirava. Ele abriu a boca. Não, eu sou Alex. Breve, quase inaudível, mas incriminador mesmo assim. Um momento de silêncio terrível. Não havia saída. Seu desgraçado! Gritou Ana. Assim que vi o cano da espingarda apontado para o meu peito, abaixei-me para o lado. O tiro ecoou e espalhou uma chuva de estilhaços ao meu redor. Corri para trás da esquina da cabana e disparei em direção à porta. Precisava pegar meu revólver. Alex tinha levado um tiro de espingarda na barriga por minha causa, e agora Ana faria o mesmo comigo. Eu me sentia péssima, mas não tinha tempo para questionar minha decisão. Corri para fora da cabana assim que ouvi outro tiro de espingarda. Estilhaços de vidro se espalharam pelo interior da cabana. Lancei-me em direção à mesa onde estava minha pistola, agarrando-a com a mão enquanto minhas costas caíam no chão. Ana irrompeu pela porta e atirou, mas meu corpo já estava contra o chão e ela mirou muito alto. O gatilho não se moveu quando o pressionei. Embora a arma fosse minha, eu não me lembrava de como usá-la. Ana ajustou a mira. A arma clicou, mas nada aconteceu. Ela estava sem munição. Acionei um interruptor na lateral da minha arma. Meu dedo estava tão tenso em volta do gatilho que a pistola disparou imediata e inesperadamente. Meus ouvidos zumbiram e virei a cabeça para longe da luz. Mais 3 tiros foram disparados, embora eu não tenha olhado para cima para ver onde haviam atingido. Quando a fumaça se dissipou da pistola, levantei a cabeça. A porta estava escancarada e Ana tinha ido embora. Levantei-me num pulo e corri em direção à porta. Mas antes que pudesse sair, eu a vi. Ana estava deitada na neve lá fora. Sua espingarda estava apontada para mim. Ela fazia cliques inofensivos repetidamente. Havia sangue escorrendo por seus lábios. Depois de me encarar por alguns instantes, ela largou a espingarda e levou as mãos ao pescoço. Parecia que apenas um dos meus tiros havia atingido o alvo. O sangue jorrou entre seus dedos. Eu cambaleei para trás e caí no chão. Não consegui suportar. O que eu tinha feito? Eu nem entendia o que estava acontecendo. O que eu tinha feito para merecer isso? Agi por instinto. Nunca tive a intenção de matar ninguém. Repetia para mim mesma várias vezes que não tinha escolha. Estou escrevendo isso agora naquele diário amaldiçoado. Aquele que alerta sobre pessoas como eu. Mas talvez eu seja mesmo o inimigo. Afinal, sou responsável pelos cadáveres lá fora. Mas que escolha eu tinha? Eu precisava sobreviver. O verdadeiro Alex está morto.
E mesmo que não tenha sido eu quem puxou o gatilho, o sangue dele está nas minhas mãos. Talvez Ana estivesse certa. Ele ia morrer de qualquer jeito. Ana carregava consigo um mapa e, mais importante, um cartão. Acesso aos portões da cidade, dizia. Os espasmos pioraram. Agora são quase incontroláveis. E há uma certa fome crescendo dentro de mim, embora eu não saiba o que é ou o que ela quer. Será esta a infecção da qual o livro falava? Talvez lá na cidade eles possam me ajudar.